Existem momentos na vida em que tudo parece escuro, silencioso, incerto. Caminhamos por vales profundos, enfrentamos tempestades internas, somos atingidos por perdas, medos ou angústias que parecem nos tirar o chão. Nesses momentos, uma pergunta ecoa na alma: onde está Deus? E então, abrimos a Bíblia em um dos textos mais conhecidos e reconfortantes de todos os tempos, o Salmo 23. Não é apenas um poema bonito, é uma declaração de fé, é um sussurro de esperança, é um lembrete de que, mesmo que tudo falhe, mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor, o Senhor continua sendo o nosso pastor. Esse salmo é como um abraço divino. Ele nos mostra que Deus não apenas nos guia, Ele caminha conosco. Ele não apenas provê, Ele permanece. Não apenas restaura, Ele nos reveste de força e paz. E mesmo no vale mais sombrio, Ele continua ali, com sua vara e seu cajado, protegendo, corrigindo, amando. Hoje, neste devocional, vamos mergulhar verso por verso nas promessas contidas neste salmo, que não envelhece, não perde a força e nunca deixa de tocar profundamente os corações aflitos. Se você tem sentido medo, cansaço, solidão ou incertezas, essa mensagem é para você. Porque quando o pastor é Deus, nada nos falta. Essas palavras ecoam como uma âncora em meio ao caos. O Senhor é o meu pastor. Não um pastor, não o pastor de outros, mas meu. Esse versículo já começa quebrando as barreiras da formalidade e nos leva para a intimidade. O Criador do universo se coloca como aquele que cuida de mim. Não como um rei distante, mas como um pastor presente. Ele me conhece pelo nome. Ele me guia com ternura, Ele me busca quando me perco. E porque Ele é meu pastor, nada me faltará. Mas atenção, isso não significa ausência de problemas, mas presença de provisão. Nada me faltará daquilo que realmente preciso. Pode faltar o supérfluo, pode faltar o que o mundo valoriza, pode faltar o que eu achava essencial, mas jamais faltará amor, direção, consolo, força, graça, misericórdia. Nos momentos em que tudo parece escasso, quando os recursos diminuem, quando as portas se fecham, ou quando o coração clama por respostas, essa promessa se mantém de pé. O bom pastor não abandona suas ovelhas. Ele sabe exatamente do que precisamos antes mesmo que peçamos. Você pode estar enfrentando um momento de escassez, de confusão ou de espera. Mas olhe para cima. O mesmo Deus que alimenta os passarinhos e veste os lírios do campo está cuidando de você. O céu não está em crise e o nosso pastor continua no comando. Ele não se atrasa, não se esquece e jamais abandona uma de suas ovelhas. Se ele é o seu pastor, confia. O que você precisa virá. O bom pastor não apenas nos protege, mas também nos conduz com sabedoria e amor. Ele sabe quando precisamos parar, quando estamos exaustos, sobrecarregados, correndo sem rumo. Ele nos convida a repousar, mas não em qualquer lugar, em verdes pastagens. Ele nos leva a um lugar fértil, cheio de vida, onde há alimento para o corpo e descanso para o espírito. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças? Trabalhamos demais, pensamos demais, carregamos fardos que não são nossos. E no meio da correria, nos esquecemos de simplesmente descansar em Deus. Mas o pastor sabe, ele enxerga o nosso cansaço antes mesmo de nós. Ele nos chama para sentar, respirar, confiar. Como uma ovelha que se deita em pastos verdes, em segurança, sabendo que está sob os cuidados atentos de quem a ama.
E Ele também nos conduz a águas tranquilas. Não é qualquer água. Não são águas agitadas, de corredeiras perigosas. São águas serenas, porque o coração agitado precisa de calmaria. A alma ferida precisa de sossego. Essas águas representam o Espírito Santo que nos purifica, nos renova e nos dá nova vida. Quando deixamos o pastor nos guiar, ele nos leva a esse lugar secreto de comunhão, onde o barulho do mundo cessa e só ouvimos a sua doce voz. Se você anda cansada, confusa ou ferida, aceite o convite dele hoje. Descanse. Beba da paz que só ele pode oferecer. Depois do descanso e das águas tranquilas, o bom pastor faz algo ainda mais profundo. Ele restaura. Quantas vezes nos sentimos esgotados, emocionalmente drenados, espiritualmente quebrados? Às vezes nem sabemos como chegamos a esse ponto, só sabemos que estamos cansados por dentro. E aí vem Deus, com suas mãos invisíveis, mas reais, com seu amor que não desiste, com sua presença que não acusa nem condena, e nos restaura. Ele nos repara, ele nos recompõe, ele nos dá forças para continuar. Mas a restauração não é o fim, é o começo de uma nova direção. Ele não apenas nos cura, mas nos guia, e não por qualquer caminho. Ele nos conduz por veredas retas, por caminhos de justiça, por trajetos seguros, onde sua vontade é clara e o propósito se revela passo a passo. E o mais bonito, ele faz isso por amor do seu nome. Não porque merecemos, não porque acertamos sempre, não porque somos perfeitos, mas porque ele é fiel, ele é um Deus de aliança. E quando ele começa uma obra em nós, ele se compromete em completá-la. Mesmo quando desviamos, mesmo quando não enxergamos o fim da estrada, ele continua guiando. Mesmo que as curvas da vida pareçam nos confundir, ele está lá, dizendo: segue, filha, confia, eu sei o caminho. Hoje, se você se sente perdida ou sem forças, olhe para o pastor. Ele não apenas restaura, ele conduz, e ele nunca erra o caminho. Aqui está o ponto de virada do Salmo. Do descanso ao vale, dos pastos verdes à escuridão. E é assim mesmo na vida. De um dia para o outro, tudo pode mudar. O céu azul se cobre de nuvens. O riso dá lugar às lágrimas. O caminho se estreita. Surge o vale. Mas repare, o salmista não diz: se eu passar pelo vale. Ele diz: ainda que. Ou seja, o vale não é opcional. Em algum momento, todos nós passamos por ele. O vale da dor, da perda, da dúvida, do diagnóstico, do luto, da crise, da alma cansada. Mas há algo ainda mais poderoso nessa frase. Nada temerei, pois estás comigo. Essa é a diferença. O vale, com Deus, não é fim, é passagem, é caminho, é travessia. Deus não promete nos livrar do vale, mas nos acompanhar dentro dele. E ele vem com o bastão e o cajado, símbolos de cuidado e direção. O bastão espanta os perigos, defende das ameaças. O cajado corrige a rota, traz de volta a ovelha que se desvia, ergue quem caiu. São instrumentos do pastor que não abandona sua ovelha na hora da dor. Se você está em um vale agora, saiba, você não foi esquecida. O pastor está com você aí dentro. E se ele está, a luz também está. Pode parecer escuro, mas a mão dele ilumina. Pode doer, mas a mão dele sustenta. Pode parecer o fim, mas ele já está vendo o outro lado e está te levando até lá. Você não vai parar no vale, você vai atravessar. Preparas para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramas perfume sobre a minha cabeça
e transborda minha taça. A bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A cena muda de novo. Agora o pastor é também o anfitrião de uma grande mesa, e essa mesa é um símbolo de honra, de comunhão, de bênçãos, preparadas especialmente para você, mesmo na presença dos que te feriram, dos que te julgaram, dos que quiseram te ver cair. Ele não espera os inimigos irem embora. Ele prepara a mesa à vista deles, porque ele não age no esconderijo da vergonha, mas no altar da restauração. O Deus que te viu chorar também vai te ver sorrir, vai te ungir, vai te exaltar no tempo certo. E ele unge sua cabeça com óleo, sinal de consagração, de cura, de renovo espiritual. Como quem diz, você não é o que viveu, você é o que eu estou fazendo em você. E a taça transborda, porque Deus não é Deus de só o suficiente. Ele é o Deus do transbordo, do mais que abundante, do inesperado, do que surpreende. Quando ele age, a bênção não pinga, ela derrama, ela alcança, envolve, marca. E por fim, o salmista declara: a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias, não só nos dias bons, todos, nos altos e baixos, nos vales e nos banquetes. Porque Deus não desiste de quem Ele ama, e Ele ama você. E o melhor, um dia habitaremos com Ele para sempre. Esse salmo começa com o pastor guiando e termina com o lar eterno ao lado dele, porque a jornada com Deus não tem ponto final, tem eternidade. Senhor, meu pastor amado, hoje eu quero te agradecer por cada passo da caminhada. Obrigada por me lembrar que quando tu estás comigo, nada me falta. Ainda que eu não tenha todas as respostas, ainda que eu enfrente escassez, dores e vales escuros, eu sei que a tua presença é o maior bem que eu posso ter. Obrigada pelos verdes pastos onde eu posso repousar. Obrigada pelas águas tranquilas que acalmam minha alma. Obrigada por restaurar minhas forças quando me sinto fraca e por guiar meus passos, mesmo que eu não saiba para onde ir. Sei que nem sempre o caminho será fácil. Sei que os vales existirão, mas eu te louvo porque nunca estarei sozinha. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua presença me sustenta. Senhor, prepara a mesa diante de mim. Mesmo que as lutas persistam, mesmo que as vozes contrárias se levantem, que eu veja a tua fidelidade me honrando, me ungindo, me fazendo transbordar. Que o teu óleo cure minhas feridas e que a minha taça jamais seque. Que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanhem todos os dias, até aquele dia em que eu habite contigo para sempre, na casa do Senhor, no lugar onde não há mais medo, nem dor, nem lágrimas, só paz e glória. Eu descanso nos teus braços, bom pastor. Conduz minha vida, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.